Vamos falar de um nome que é praticamente sinônimo de voar, pelo menos para muitos de nós, Alberto Santos Dumont. A história dele é uma jornada incrível, cheia de genialidade, fama mundial, mas que também esconde uma reviravolta bem sombria. Para a gente entender o impacto deste homem, vamos começar com uma imagem que talvez seja familiar para muita gente, uma que nos leva diretamente ao coração da sua história. Quem assistiu à cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio em 2016 deve lembrar-se disto. De repente, lá estava ele, uma réplica do icónico 14 bis a decolar sobre o Maracanã. Foi uma homenagem espetacular, um lembrete para o mundo inteiro de que a história do voo tem um capítulo brasileiro fundamental. Essa pergunta parece simples, não é? Para muita gente, a resposta imediata é os irmãos Wright. Só que a verdade é bem mais complexa e acende um debate que já dura mais de um século. E é aqui que a controvérsia pega fogo. De um lado, o voo dos irmãos Wright, em 1903, foi um evento privado, quase secreto, que precisou de uma catapulta para decolar. Em total contraste, o voo de Santos Dumont, em 1906, foi um espetáculo público em Paris, com uma multidão a assistir, com juízes oficiais, e o mais importante de tudo, o seu 14 bis decolou apenas com a sua própria força, cumprindo todos os critérios oficiais da época para um voo ser considerado, bem, um voo de verdade. Mas afinal, quem era esse homem? Alberto Santos Dumont nasceu, digamos, em berço de ouro no coração do Brasil. O pai, engenheiro, tinha enchido a fazenda de café com máquinas e o jovem Alberto aprendeu a conduzir as locomotivas. Mas a sua imaginação voava muito mais alto, alimentada pelos livros de Júlio Verne. Com a bênção e o apoio financeiro do pai, ele partiu para Paris, o centro do mundo tecnológico na altura, com uma ideia fixa na cabeça. Ele ia conquistar os céus. Mas em Paris, antes mesmo de pensar em asas, Santos Dumont olhou para cima e focou-se naquelas máquinas gigantes que já dominavam os céus da cidade, os balões. Só que ele não queria apenas flutuar à deriva. Ele queria pilotar. E a sua grande inovação foi, na verdade, simples, mas absolutamente genial. Pegar num balão e adaptar-lhe um motor a gasolina. O resultado, o dirigível. Pela primeira vez na história, um piloto não estava mais à mercê do vento. Podia virar, acelerar, controlar o seu destino. Santos Dumont tinha criado a primeira aeronave dirigível do mundo e precisava de um palco para a mostrar. A oportunidade perfeita apareceu na forma de um dos desafios tecnológicos mais audaciosos daquela época, o prémio Deutsche de la Meurthe. As regras eram incrivelmente difíceis. Um piloto tinha de voar do Parque de Saint-Cloud, atravessar Paris, contornar a icónica Torre Eiffel e regressar ao ponto de partida. Tudo isso em menos de meia hora. Era um teste rigorosíssimo de velocidade, de manobrabilidade e de fiabilidade. E o prémio? 100 mil francos. Uma verdadeira fortuna, o suficiente para garantir fama e riqueza para o resto da vida. Os olhos de Paris e do mundo estavam todos postos neste desafio. Depois de algumas tentativas bem dramáticas, a 19 de outubro de 1901, Santos Dumont conseguiu. Imaginem a cena, milhares de parisienses a olhar para o céu, enquanto o seu dirigível número 6 zumbia em direção à Torre Eiffel, a contornava com sucesso e corria de volta para Saint-Cloud, aterrando com apenas alguns segundos de sobra. De um dia para o outro, o pequeno e elegante brasileiro tornou-se uma celebridade global. O respeito que ele conquistou é bem claro nesta citação de Louis Blériot, outro pioneiro que mais tarde se tornaria o primeiro a atravessar o Canal da Mancha. Para a comunidade da aviação, Santos Dumont não era apenas mais um inventor, ele era o líder deles. Mas para Santos Dumont, dominar os dirigíveis era apenas o começo. Ele virou a sua atenção para o próximo grande desafio, o maior de todos, na aviação. O desafio era, claro, fazer uma máquina mais pesada que o ar levantar voo pelos seus próprios meios. E para Santos Dumont havia regras bem estritas para o que isso significava. A insistência dele nestas condições era fundamental. Para ele, um voo verdadeiro significava que a máquina tinha de se erguer sem qualquer ajuda externa, nada de catapultas, rampas ou artifícios.
O ponto crucial era a autonomia total. A aeronave tinha de subir aos céus apenas com a força do seu motor. E por que esta insistência? Porque Santos Dumont acreditava que o conhecimento devia ser partilhado. Ele nunca patenteou as suas invenções, publicando os seus projetos para que todos os pudessem usar. O voo era um presente para a humanidade, não um segredo comercial. E então, a 23 de outubro de 1906, no campo de Bagatelle, ele fê-lo. O seu estranho avião, o 14 bis, correu pela relva, levantou voo e voou 60 metros no ar. A multidão enlouqueceu. Foi testemunhado, medido e certificado no local. Para grande parte do mundo, este foi o verdadeiro nascimento do avião. Santos Dumont estava no topo do mundo. Ele tinha dado asas à humanidade. Mas a sua maior conquista acabaria por se tornar a fonte da sua maior dor. Pouco depois do seu triunfo, a sua saúde começou a falhar. Diagnosticado com o que se pensa ter sido esclerose múltipla, retirou-se em 1910. Então, veio a Primeira Guerra Mundial. O avião, a sua invenção de sonho, tornou-se uma máquina de matar. A visão de bombas a cair dos céus e de combates aéreos atormentou, mergulhando-o numa depressão profunda. Em 1932, durante uma guerra civil no Brasil, o som dos aviões tornou-se simplesmente insuportável para ele. As suas palavras revelam a profundidade do seu desespero. O sonho que ele perseguira com tanta paixão transformara-se num pesadelo. E ele sentia-se pessoalmente responsável pela carnificina que a sua invenção tinha possibilitado. Então, como é que recordamos esta figura complexa e trágica? Apesar do seu fim sombrio, o seu legado como um visionário destemido perdura. No Brasil, ele é um herói nacional. O seu nome está em aeroportos, cidades e até numa cratera na Lua. O seu estatuto como o pai da aviação é reconhecido em todo o mundo. Um testemunho de como a sua visão e as suas conquistas mudaram para sempre o curso da história humana. A história de Santos Dumont deixa-nos com esta questão persistente. Ele sonhou em unir o mundo, mas viu a sua invenção a dividi-lo. A sua vida é um poderoso lembrete de que o progresso tecnológico traz consigo uma enorme responsabilidade. A questão que ele enfrentou há um século, o que fazemos com as poderosas ferramentas que criamos, continua a ser uma das mais importantes do nosso tempo.